Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Será que o nosso dinheiro dá? 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 Será? Será que o nosso Será que o nosso dinheiro dá? Será que o nosso dinheiro dá? Será? Oi, a aula de hoje é sobre uma atividade muito comum na vida prática, medir. Parece simples, né? Parece e é. Mas garanto que depois desta aula você vai ter uma visão mais clara de como a matemática está presente em quase tudo que a gente faz no dia a dia. É isso aí, vamos lá? Vamos. Vamos pegar daqui? Daqui. É. Mais ou menos aqui. Aí. Terrenos à venda. R$ 170 um metro quadrado. Será que o nosso dinheiro dá? Ternos sob medida, grátis para quem pesar exatamente 100 quilos. Precisamos de uma cortina para esta janela. Mas antes precisamos saber o tamanho certo da janela. O doutor falou que é só para dar remédio se a temperatura chegar a 38 graus. Acabamos de assistir a uma série de situações comuns na vida de todos nós. A pergunta é, o que o nosso casal precisa fazer em todas essas situações? Usar um termômetro, medir a temperatura do corpo. Medir a cortina. Usa o metro. Pega o metro, mede o tamanho da janela. Você deve primeiro ter a habilidade de medir com seu anel, o dedinho, qual que encaixa no dedo dela, e depois você vai à loja e compra. É uma joalheria que tem um monte de anelzinho lá e você mede, vai ter um que vai medir o dedo dela.
O doutor falou que tem que deixar 3 minutos. Claro, a ação de medir é muito comum e importante no nosso dia a dia. Aqui, neste caso, para medir o tempo, nosso herói precisa de um relógio. Simples, não é? Você pode me ajudar? Você viu o recibo dessas peças de tecido? Ai, o que foi, Cida? Desculpa te interromper. É que eu queria que você me desse conta dos recibos dessas peças de tecido. Estão lá na gaveta da mesa. Mas, por favor, não me interrompa mais, Cida. Eu estou contando estes carretéis. E você sabe, contar é muito importante quando a gente recebe material. Porque se faltar um carretel, depois a gente não pode mais reclamar com o fornecedor. Eu sei, por isso mesmo que eu quero os recibos para medir o tecido, para ver se o fornecedor mandou a medida certa. Medir é tão importante quanto contar. Você tirou as palavras da minha boca, Cidinha. Contar e medir são ações muito importantes na vida cotidiana e aparecem juntas em muitas ocasiões. Aqui neste prédio em construção temos vários exemplos de coisas que podemos medir. A altura do prédio, a largura de uma porta, o pé direito, o tamanho de cada dependência, a área da sala, etc. Viu a quantidade de coisas que podemos medir nesta obra? Mas nós podemos ir ainda muito mais longe. Medir está relacionado com a observação da natureza e dos objetos. Como saber a altura das montanhas, o tamanho dos elefantes e outros aspectos das coisas. Como saber a duração das estações para escolher o momento certo de plantar e de colher. Como saber a distância entre a Terra e a Lua. Como saber quanto tempo dura a gestação de uma mulher? Poder medir as coisas é uma necessidade do ser humano, faz parte da vida. Tem muita história por trás do simples ato de medir. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção. Por exemplo, diante da necessidade de medir, o homem inventou a geometria. Mas para a gente entender como foi isso, temos que voltar no tempo. Conta-se que geometria nasceu da necessidade de se medir terrenos. Geo quer dizer terra em grego. Metria tem a ver com medida. Geometria seria, assim, a medida da terra. É provável que a geometria tenha surgido para resolver problemas de demarcação de terrenos nas margens do rio Nilo, no Egito. Todos os anos, o Nilo tinha uma cheia que inundava as suas margens e, quando a cheia passava, deixava uma faixa de terras férteis que fizeram a riqueza dos egípcios. Os camponeses egípcios, então, precisavam de uma forma de demarcar seus terrenos que fosse à prova de enchentes. Viram? Faz mais ou menos 4.000 anos que usamos as medidas. E continuamos usando para uma série de coisas todos os dias. Você já parou para pensar quantas coisas você mede desde a hora que se levanta até a hora de dormir? Anote aí. 183. O vão tem 183 centímetros. Quer dizer que o centímetro cabe exatamente 183 vezes no vão da janela. O senhor não tem haste de cortina de 183? 183 o quê? Centímetros. O que aconteceu aqui? Vamos ver. O nosso herói mediu o vão da cortina e anotou a medida, 183. Só que para o vendedor, saber o número não era suficiente. Ele precisava saber a unidade de medida que o rapaz tinha usado.
Porque para medir alguma coisa e transmitir essa medida, nós precisamos de um padrão. E as unidades de medida, bem, vão ficar para a próxima aula. Até lá! E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que medir é tão importante como contar para o nosso dia a dia e, portanto, para a matemática. Vimos também que existem maneiras diferentes de se medir coisas diferentes e que, para cada medição que queremos fazer, usamos instrumentos diferentes. Podemos medir um vão de janela, um terreno, o nosso peso, a temperatura do corpo, o tempo. Para cada medida, usamos instrumentos diferentes: fita métrica, trena, balança, termômetro, relógio. Medir significa verificar, com cuidado, quantas vezes a nossa unidade de medida cabe no que queremos medir. Para que seja possível comunicar essa medida, nós precisamos de um padrão. Ou seja, uma mesma unidade de medida adotada por um mesmo grupo. Você viu que na aula de hoje a gente não mediu esforços para mostrar como é importante a gente conhecer a matemática. Se você puser na balança tudo que a gente aprendeu sobre medidas, você vai perceber que o conhecimento vale ouro. Agora, quem dá a medida do seu conhecimento é você mesmo. Não deixe de estudar o seu livro, você vai aprender muito mais. E até a próxima aula. Vamos?